A paz do Senhor, amém? Tudo bem com você? Espero que sim. Vamos meditar na palavra poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, que diz assim: E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor por esta palavra. Meu irmão, minha irmã, perante as situações, perante o cenário, perante a adversidade que nós estamos vivendo, nós olhamos ao nosso redor e não conseguimos contemplar o agir de Deus, nós não conseguimos ver que o Senhor está trabalhando. Por quê? Porque os nossos olhos espirituais estão fechados, porque nós estamos olhando somente com os olhos carnais, e os olhos carnais, eles dizem para nós: não vai dar certo, para de pelejar, para de guerrear, essa vitória você não vai alcançar. Quem está dizendo isso, meu irmão, minha irmã, é o inimigo das nossas vidas, das nossas almas, que não quer nos ver vitorioso, que não quer ver o nome do Senhor sendo glorificado na minha e na sua vida. Mas assim como Eliseu orou, que eu e você também possamos orar e pedir ao Senhor: Pai, a situação está assim, Pai. Eu estou com essa enfermidade, Pai amado. Eu não estou vendo a cura, Senhor Jesus, mas abre os meus olhos espirituais para que eu já possa e já comece a contemplar eu sã, eu sadia, Pai amado, glorificando o teu nome, já fazendo culto em ação de graça, a mesa preparada, o banquete, eu já me alegrando, Paizinho, porque o Senhor é grande, é poderoso. Não há impossível para o Senhor. O Senhor pode reverter qualquer quadro e qualquer cenário, num abrir e fechar dos seus olhos, Pai amado, num de repente, Senhor Jesus. Não há impossível para ti. Me ajuda a crer, me ajuda a confiar, me ajuda a esperar. Abre essa visão, Pai amado, que está fechada. Tira essas escamas dos meus olhos, Pai, como o Senhor tirou as escamas dos olhos de Paulo, enquanto ele era Saulo, Pai. Ele perseguia o teu povo, Pai, porque ele só olhava para a situação que tinha sido apresentada a ele, de um povo que adorava ao Senhor, que eles achavam que era contra o Senhor, contra as leis de Moisés, porque eles estavam baseados somente na lei, Pai amado. Mas a partir do momento que o Senhor teve um encontro, Pai, com ele, o Senhor tirou as escamas dos olhos dele e ele passou a ver que certo era o povo que estava servindo ao Senhor, que até na morte, Senhor Jesus, não negava o teu nome, Paizinho. Que povo é esse? Que amor é esse? Que Deus é esse, Pai? Somente o Senhor para nos dar essa fé, essa coragem, Senhor, de até no momento da morte não negar o teu nome. Como nós temos visto em tantos lugares, o teu povo sofrendo, Pai. Continua as perseguições ainda hoje, para que venham, Senhor Jesus, negar a Ti, meu Deus amado. Mas as pessoas, por amor a Ti, pela presença do Espírito Santo, pelo desejo ardente da salvação, da vida eterna, do seu nome ser glorificado, elas dizem sim até o final, que creem no Senhor, que servem ao Senhor e que, se for preciso dar a sua vida, elas dão, assim como o Senhor também deu a sua vida por amor a nós. Então, meu Pai amado, ele entendeu e, ao invés de perseguir o povo do Senhor, agora ele passou a ser perseguido como ele perseguia antes, pela mesma causa, que é a sua palavra, que é o Senhor ser glorificado, que é todo joelho se dobrar e toda língua confessar que só o Senhor é Deus e que só Deus é o Senhor, que só existe um Deus, que só existe uma verdade, que só existe uma vida e que só existe um caminho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Se não for pelo Filho, ninguém vai ver o Pai. E o nosso Deus Todo-Poderoso deixou para nós a opção
ou você aceita ou você não aceita, o Senhor não te força, mas Ele leva a palavra dEle, Ele leva os profetas dEle, Ele leva os servos dEle para falar com você. Se você deixar a palavra do Senhor encontrar um bom terreno no teu coração, ela germinar, ela frutificar, ela florescer, ela dar frutos, você vai ver as coisas maravilhosas do nosso Deus acontecendo. Por isso, tire o foco, peça ao Senhor: Senhor, aqui eu só estou vendo nuvem negra, aqui, Senhor, eu só estou vendo aflição, só estou vendo dores, Pai amado, eu só estou vendo essas finanças, Senhor Jesus, sem mais nenhuma condição, Pai, até o pouco já se acabou, eu já estou vendo esse casamento, só vejo ele destruído, essa família, Pai amado, completamente desordenada. Eu só vejo perseguição, Senhor. Eu olho para um lado, eu olho para o outro, eu não vejo mais resposta, Paizinho. Mas eu sei que o meu Redentor vive e eu sei que, enfim, Ele vai se levantar por mim e Ele vai glorificar o nome dEle e Ele vai dar um basta nessa situação. E agora, Paizinho, pelos olhos espirituais, eu já começo a contemplar eu e minha casa servindo ao Senhor. Eu já começo a contemplar a cura, eu já começo a contemplar esse emprego, eu já começo a contemplar vidas sendo salvas, resgatadas através da operação do Senhor em nossas vidas. Eu já começo a contemplar, Pai amado, o ministério, Senhor Jesus, sendo, Senhor, elevado, exaltado por Ti, Pai amado, um ministério sadio, Paizinho. Eu já começo a contemplar, Pai, eu bem com meu esposo, com os meus filhos, ele conosco, com a nossa parentela. Já começo a ver a nossa comunidade já prosperando, já se rendendo aos teus pés. Já começo a ver, Pai amado, a diferença dos ambientes, Pai, porque o Senhor está conosco e pela visão que o Senhor nos dá, Pai, nós já podemos ver além, Senhor Jesus, do que nós estamos vivendo agora, porque é assim que o Senhor fez. Quando estava aqui o profeta Eliseu, ele estava rodeado de exércitos inimigos. E quando o servo dele, que é o Geazi, abriu a porta da casa, ele se deparou com aquele mundaréu de homens armados, com escudo, com espada. E ele automaticamente fechou a porta e saiu correndo ao encontro de Eliseu, apavorado, e disse: Eliseu, nós estamos perdidos, a casa está tomada, não tem mais para onde a gente ir, não tem mais o que fazer. Porque tem momentos na nossa vida, meu irmão, minha irmã, que nós somos como Geazi, nós olhamos e só vemos o exército inimigo crescendo e nós cada vez ficando mais amedrontados e não vemos o agir do nosso Deus. Mas o profeta não. O profeta, ele sabia a quem ele servia. O profeta sabia o poder e conhecia o poder do Deus dele, a quem ele tinha crido, a quem ele tinha confessado, a quem ele continuava adorando e servindo. E aí o profeta não estava nem um pingo preocupado, enquanto Geazi estava lá todo trêmulo, o profeta estava normal, porque assim eu e você, meu irmão, minha irmã, devemos ser profeta nessa situação. Profetiza nessa situação, te mantém na tua essência, te mantém na tua comunhão com Deus, te mantém servindo ao Senhor, adorando Ele, glorificando Ele, porque você vai ver o agir dele nessa situação. E aí Geazi, o profeta Eliseu pegou e orou, como nós vimos aqui, e aqui está a chave para tudo que você precisar. Ore ao Senhor, fale ao Senhor. Eliseu não disse: peraí, Geazi, que eu vou resolver. Não, ele orou: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. O que é isso, Luzimar? Geazi não já estava vendo? Ele não abriu a porta e viu o exército do inimigo? Pois é, ele estava vendo com os olhos da carne, que eu e você também estamos olhando para essa situação e vendo que esse exército aí de inimigo é poderoso, que esse gigante é muito grande. Mas quando Eliseu orou e pediu: abre os olhos do moço, nós também oramos agora: Senhor, abre os nossos olhos, que são os olhos espirituais, porque só os espirituais vê coisas espirituais. Então que nós possamos, que o Senhor possa nos abençoar com esses dons espirituais, para que nós possamos ver o que há no mundo espiritual, para que nós possamos ter certeza
que tem um Deus agindo ao meu e ao seu favor e que vai dar paga e que vai dar resposta para todos os inimigos. E assim, ó, e o Senhor abriu os olhos do moço e viu. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor abra também o meu e os seus olhos e nós possamos ver que há um Deus poderoso trabalhando ao nosso favor, que há um Deus poderoso trabalhando ao nosso respeito, a respeito dessa causa, dessa situação, da nossa família. E assim, quando Geazi abriu os olhos espirituais, ele viu que havia um exército, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então aqui estava a casa, ao redor da casa estava o exército do inimigo, mas só que ao redor do monte, pegando todo o território da casa, estava o exército do nosso Deus. Por isso que Eliseu, o profeta, disse: maior Geazi do que eles aí, do que o que estão com eles, maior é o que está conosco, que é o nosso Deus. Por isso tenha certeza, meu irmão, minha irmã, maior do que todos esses levantes, do que todas essas perseguições, é o Deus que eu e você servimos. É o Deus a quem eu e você temos crido. É o Deus a quem eu e você entregamos a nossa vida. Olha que coisa maravilhosa. A perseguição estava ali, só naquela regiãozinha da casa. Mas o exército poderoso do nosso Deus estava ao redor todinho do território. Porque assim, meu irmão, minha irmã, aqui o inimigo ele pode até estar tentando, pelejando, guerreando contra nós, mas ao redor de todo o território da nossa casa, da nossa vida, de todas as áreas da nossa vida, está o nosso Deus. E quando o nosso Deus está, não tem inimigo que saia vencedor. E foi assim que aconteceu. O exército do Senhor foi de encontro àquele povo e eles saíram vitoriosos. O Senhor deu vitória para o seu servo. O Senhor foi com seu profeta, porque assim é o Senhor na minha e na sua vida. Quem vai combater tudo isso que está acontecendo não sou eu e nem você, mas o nosso Deus. Para isso é necessário a oração. Ore como o profeta Eliseu orou e que o Senhor vai mandar resposta, assim como o Senhor mandou resposta para eles e o nome dele foi glorificado. Glória a Deus, aleluia, que o Senhor continue nos abençoando poderosamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.